Boa noite todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui. Antes da gente começar a conversar, eu vou pedir para vocês, junto comigo, se conectarem mais uma vez com a espiritualidade que nos trouxe até aqui, nossos anjos da guarda e todo mundo que está sempre nos auxiliando a seguir esse caminho. Vamos fechando os olhos, vamos sentando confortavelmente e vamos respirando fundo, bem fundo pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. E assim, mais relaxados e mais ligados aos nossos anjos de guarda, vamos pensando em Jesus, nosso Mestre, e junto a Jesus, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, nessa encarnação, nesse planeta, e hoje especificamente aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês já devem ter visto ali, desigualdade das riquezas. Provas de riqueza e da miséria. Esse é um tema que, para mim, eu estava até comentando lá fora, é o meu tema que sempre que eu abro o meu evangelho aleatoriamente, ele está lá para mim, exatamente nesses capítulos, nesses itens. E não foi à toa que caí eu para estar aqui, né? Sinal de que eu preciso continuar estudando esse tema. E essa oportunidade de estar aqui para falar de vocês foi mais uma oportunidade de eu estar estudando, né, e entendendo melhor esse tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem esse tema no capítulo 16, nos itens 7 e 8, e no Livro dos Espíritos a gente tem algumas perguntas relacionadas a esse tema, do 808 ao 816 e da 922 a 930. E, basicamente, essa é uma pergunta que eu sempre, modo de dizer, né, que quando a gente é muito jovem a gente não para pensar nisso, mas a partir do momento que a gente amadurece a gente começa a pensar: por que eu tenho uma certa riqueza material e tem uma pessoa que convive do meu lado que não tem essa mesma riqueza material? O que eu fiz para ter? O que ela fez para não ter? Então, essa é uma pergunta que sempre me incomodou muito. E, principalmente, depois que eu vim morar aqui. Vocês já devem ter percebido que tem um sotaque meio carioca aqui, misturado, né? Eu já estou aqui há uns 20 anos. E, assim como a maioria dos imigrantes que vieram para São Paulo, eu também vim em busca de trabalho, eu também vim em busca de riqueza. Então, esse já foi um motivador. E quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, eu vim morar nesse bairro chique, vim trabalhar numa empresa maravilhosa, com pessoas maravilhosas, e eu percebi que todo mundo aqui é muito voltado a trabalhar, ninguém tem vergonha de trabalhar, ninguém acha que o trabalho é uma coisa boba ou uma obrigação, diferente dos meus conterrâneos. Se tiver algum carioca aqui, pode reclamar, porque eu falo mesmo. No Rio, a gente preza muito mais o prazer da vida do que o trabalho. E aqui a gente tem uma outra visão. E eu sou muito mais paulista do que carioca nesse sentido. E eu, morando aqui, com carro bom, né, num emprego bacana, né, nessa Faria Lima chique, eu sempre, quando eu saía do trabalho, alguma coisa me incomodava, principalmente quando eu parava num sinal, alguma coisa, e eu via uma pessoa pedindo dinheiro, uma criança. Isso há 20 anos, né? Hoje, então, está bem pior. E tinha uma senhorinha que ela ficava ali perto daquelas casas maravilhosas ali nos jardins. Eu vinha lá da Paulista, vinha por ali para fugir do trânsito. E aquelas casas bonitas ali, que tem aqueles muros enormes, aqueles jardins fantásticos. Tinha uma senhorinha muito velhinha que ela ficava ali no farol e ela ficava... Eu não me lembro exatamente o que ela vendia, eu acho que era pano de prato, uma coisa assim. E aquilo me angustiava. Todo dia que eu passava por ela, todo dia eu ficava, mas por que ela está ali e a minha avó não está? Minha avó era viva na época. E eu falava, ela tem a idade da minha avó. E aquilo me incomodava muito. Do que aquela senhora estava ali e a minha avó não estava, ou eu não estava, né? E isso foi sempre alguma coisa que me incomodou. E quando eu tive a oportunidade de encontrar... Eu não era espírita, eu fui criada católica, né? Mas era uma coisa que me incomodava. E quando eu entrei no espiritismo, no sentido de estudar, né, de frequentar a casa, de ouvir essas palestras como vocês estão ouvindo, de fazer uma escola de aprendizes do Evangelho, eu comecei a entender, né, por que
Nós estamos aqui, somos todos filhos de Deus, porque é isso que a gente sempre ouve, né? O Pai ama todos da mesma forma. Então, por que Ele ama todos da mesma forma e um não tem nada e o outro tem tanto, né? Isso era uma coisa que não... Eu sou capricorniana, muito lógica. Na minha lógica, isso não fazia o menor sentido. O menor sentido. Por que, se todo mundo é igual, uns passam fome e outros esbanjam e jogam dinheiro fora, né? E tem tanto dinheiro que não vão usar nem nessa encarnação, nem nas próximas 3. E aí a gente foi estudar, eu fui estudar e esbarrei justamente nesse tema, né, da desigualdade das riquezas. E uma das coisas que a gente vai olhar, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, uma das perguntas, essas primeiras perguntas ali do Livro dos Espíritos, a 808, por quê que uns... A pergunta é exatamente a que eu sempre me fazia, por que uns vêm na miséria e outros vêm na riqueza? E a resposta para essa pergunta é justamente porque são provas, né? E aí é a forma que nós mesmos, espíritos que estamos aqui, escolhemos nos provar para evoluir. Mas aí vamos combinar, era muito mais fácil todo mundo ser rico, né? Que se é para ser provado, vamos provar com dinheiro do que sem dinheiro, né? Eu, pelo menos, fiquei pensando, falei, gente, desculpa, quem é que escolhe vir pobre? Faz o menor sentido. Miserável, não tem comida, não tem saúde, não tem nada. E aí foi a minha grande surpresa. Continuando os estudos, a gente vai entender que são provas, são ambas, as duas situações, são provas muitas das vezes escolhidas por nós mesmos quando vamos decidir a nossa encarnação. Escolhidas por nós mesmos, normalmente, porque a gente imagina que a gente passando por uma coisa difícil, a gente vai evoluir mais rápido, né? Eu acho que é assim que a gente pensa, né? Bom, deixa eu fazer logo essa parte desse trabalho difícil aqui, porque eu sei que eu vou crescer mais rápido, né? Eu acho que até na materialidade a gente pensa dessa forma. E quando a gente vai encarnar também, então, deixa eu escolher a minha prova mais difícil. Bom, teoricamente, eu imaginaria que a prova mais difícil é vir na miséria, não ter bens materiais. E não. E aí a gente pensa, poxa, como é que essa prova de ser rico prova alguém, testa alguém? Pois é, ser rico, e aí vamos pensar nós aqui, né, com os exemplos que a gente tem das pessoas que a gente conhece. Como é que é ser rico? Né? A gente não se assusta quando a gente ouve falar que fulano, que tem tanto dinheiro, fez uma doação, ou então abriu uma casa de ajuda. Isso não é espantoso para a gente? Muitas vezes a gente fala, nossa, não acredito, aquele jogador de futebol tem uma fundação. A gente se espanta com esse tipo de coisa, porque a gente não espera que essas pessoas usem o seu dinheiro para o bem do outro. Então, usar o recurso para o bem do próximo é uma das provas. E é das provas mais difíceis, porque quando a gente se envolve na materialidade, quando a gente tem mais recursos, mais coisas a gente quer para a gente. Por isso essa é uma prova tão difícil. Eu falei, mas... Poxa, também não é assim, né? Não é tão ruim a gente pecar nessa prova, não sair tão bem nessa prova, porque, no final de contas, você viveu bem? Pois é, mas e a próxima encarnação? Como é que vai ser? Né? E esse é o ponto de que, às vezes, a gente imagina de que ser rico é tudo, né? De ter os bens materiais é tudo de bom nessa encarnação, nesse mundo material que a gente vive. E quando a gente percebe que talvez seja mais difícil para essas pessoas que têm bens materiais tentar se separar desse bem material. É tão difícil. Eu falo por mim, por isso que esse tema cai sempre para mim. É tão difícil não querer trocar de carro. É tão difícil olhar para uma bolsa cara na vitrine e não querer comprar aquela bolsa, sendo que eu tenho 300 bolsas dentro de casa. Mas aquilo é legal comprar, é gostoso, né? Tem um certo apelo você andar com sapato novo, andar com um carro novo. Isso é difícil. Difícil é eu saber que eu posso usar grande parte do meu dinheiro e fazer algum outro tipo de coisa por alguém que precisa. Mas você pensa, mas e quem está na miséria? Quem está na miséria, qual vai ser a prova de quem está na miséria? A prova de quem está na miséria é se resignar e aceitar a miséria. E aceitar que aquele é um momento e que aquilo é passageiro e que pode até durar essa encarnação toda, mas que lá na frente foi só um pedacinho da vida dela durante toda a nossa eternidade. Aí, pensando bem, comparando, eu fiquei pensando, falei, realmente, talvez seja mais fácil ser rico de bens materiais nessa encarnação do que ser pobre. Apesar de que a gente sabe também de casos que a gente
ver pessoas que são revoltadas, que não aceitam, né, as suas condições do jeito que estão, que, de uma certa forma, também não é tão ruim, porque o fato da gente não aceitar, né, querer mudar, querer crescer, também é uma evolução. Então, depende de que forma a gente não aceita. A gente não aceita e vai buscar uma educação melhor, para arrumar um emprego melhor, para mudar? Bacana. Ou a gente não aceita e fica só reclamando e amaldiçoando quem está perto da gente. Olha, aquele rico lá, não sei o quê, está rico porque roubou, né? Esse tipo de coisa. Então, quando a gente entende por que a gente vem com essa desigualdade, por que uns vêm ricos e outros vêm pobres, a gente também entende o que a gente precisa fazer para passar por essa prova. Jesus falou que, eu acho que vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Alguém já ouviu isso? É um negócio que eu nunca tinha entendido. Fui entender porque eu fui preparar essa aula para vocês. Finalmente eu compreendi. De fato, por que é tão difícil o rico entrar no reino do céu? Porque a prova dele é muito difícil. A prova de quem tem muitos bens materiais é muito difícil. Envolve orgulho, envolve poder, envolve você não conseguir se separar do material, você não conseguir olhar para diante, para o além dessa vida. Envolve você olhar para o outro de uma forma de saber que talvez o pouco que você ajude ou o muito que você ajude é bacana para aquele outro que precisa. Envolve você não ter medo de perder. E aí eu vou falar um pouquinho mais também. Eu gosto sempre de falar dos exemplos e, claro, exemplos melhores do que nós mesmos não tem. Eu, recentemente, no final do ano passado, eu fiquei desempregada. Mas eu fiquei desempregada porque eu larguei um emprego de 9 anos, tranquilo, que me pagava bem, pagava mais do que o suficiente, porque eu achei que nesse outro trabalho que eu ia ficar muito rica. Muito rica. E olha que eu já estou aqui na escola faz tempo, né? Mas estou dizendo que esse negócio é para mim. Eu achei que eu ia ficar muito rica, que eu ia ser sócia de um cara. Nossa, ia ser um negócio assim, e finalmente eu ia ganhar dinheiro, que eu acho que eu não ganho o suficiente. Deu 2 meses. A gente se desentendeu de uma forma que não deu certo. Simplesmente o cara falou, não, esquece. E eu tinha pedido demissão depois de 9 anos, sem fundo de garantia, sem nada. Eu tenho um filho pequeno, eu sou sozinha. E eu falei, caraca, olha a besteira que tu fez. Olha, ali uma amiga minha que não me deixa mentir. Foi um desespero. Eu falei, e agora? Eu não sou mais uma moça de 20 anos, 30 anos. Onde que eu vou arrumar emprego aos 53? Nesse mundo que a gente vive, eu trabalho no mercado financeiro. E, cara, ferrou. Mas caiu uma ficha tão caída, foi um tombo tão bonito. Eu agradeço tanto a Deus esse tombo hoje, porque foi o tombo que me falou, você não precisava daquele dinheiro todo. Você não precisava de mais dinheiro do que você já tinha. E eu realmente caí na real. E quando eu caí na real, eu pensei, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer para sustentar o meu filho e viver da melhor forma possível, da forma que for. E se eu precisei tomar esse tombo, que seja o que for. Comecei a bordar, falei, vou vender bordado. Imagina, eu trabalhava no mercado financeiro e ia viver de bordado, né? Ilusão. Mas era isso. E eu me dispus. E eu abri meu coração e falei que seja o que ele quiser. E aí, em menos de um mês, eu estava empregada novamente. Óbvio que eu não estava ganhando todo o dinheiro que eu ganhava antes, mas eu estava ganhando o suficiente para pagar a escola do meu filho, plano de saúde e as coisas de casa. E esses são os aprendizados que a gente vai tendo. E esse é o desapego do bem material que é tão difícil de quem tem alguma coisa. Não sei se eu tivesse numa situação oposta, se eu não tivesse os recursos que eu tenho, se eu teria me resignado como a gente espera, como é a prova de quem tem menos recursos. Eu não sei. Não sei de que forma eu agiria, não sei de que forma eu viveria, não sei se eu me revoltaria ou se eu sentiria inveja, né? Porque quando você não tem recurso, você pode passar para a inveja, né? Você pode passar para não se resignar e atacar o outro, né? E ter tantas coisas. Acho que a pior delas é a inveja que me passa agora. Então,
Quando a gente pensar, nossa, não tenho nada, ou nossa, preciso de mais, muito mais, como eu pensei há 6 meses atrás, a gente tem que parar e pensar, será que, nossa, não tenho nada? Será que eu, com muito mais, a minha prova não vai ficar muito mais difícil? Será que eu não vou ser muito mais cobrado lá na frente? Eu tive muita sorte. Imagina se tivesse dado certo e eu tivesse enchido meu bolso de dinheiro, quão difícil seria a minha prova lá na frente. E já estaria começando errado, porque eu já estou bem, eu não precisava ter querido mais dinheiro. Então, eu já estaria partindo para o lado errado. Então, esse tema é um tema que a gente tem que parar e pensar sempre. Mas sempre, porque vira e mexe a gente escapa, porque a gente está aqui. A gente precisa da matéria. A gente precisa do carro para andar, a gente precisa do sapato para trabalhar, da roupa bonita para ir na festa. E é muito fácil a gente escapar. É muito fácil. E nós que estamos aqui, eu tenho certeza, eu não vejo ninguém aqui, não sei as condições de cada um, mas eu tenho certeza que ninguém aqui vive numa vida de miséria. Então, nós que estamos aqui, temos um risco muito grande de estar sempre caindo nesse buraco, cometendo essas faltas e nos arriscando nas nossas provas. E tudo bem se a gente errar nessa prova agora, mas a gente vai ter que voltar e fazer de novo, né? Porque, afinal de contas, talvez não desse jeito, mas aí a gente vai ter que, uma hora, a gente vai ter que evoluir. Então, não é melhor a gente tentar evoluir dessa vez? A gente conseguir dar um passinho adiante, nesse momento? Então, a reflexão que eu queria deixar para vocês essa noite é essa. Quando a gente pensar em reclamar, vamos pensar antes de reclamar. E quando a gente vê o outro na rua, como tem muita gente que fala, está na rua porque quer. No fundo é verdade, está na rua porque quer. Foi ele que escolheu aquela encarnação desse jeito. Mas será que a prova dele é mais difícil ou mais fácil que a nossa? Era isso, minha reflexão para vocês. Espero que tenha tocado um pouquinho cada um de vocês. Vamos aproveitar agora, vamos fechar os olhos e vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, junto com essa espiritualidade maravilhosa, que a cada ensinamento nos mostra o caminho a seguir. Que a gente esteja sempre com os ouvidos e os olhos abertos para ouvi-los e perceber e fazer do nosso caminho, do nosso livre-arbítrio, aquele que for melhor para a nossa evolução. Que tenham todos um bom tratamento e um ótimo fim de domingo. Obrigada.